Acho que né? precisa fazer sentido, né? Eu acho que Exatamente. tudo, quando a gente pensa, eu fico pensando assim, quando a gente pensa em profissão, né? Você trouxe uma questão da sua infância, eu também tenho uma questão da minha infância e da minha adolescência. Eu acho que a gente, não existe uma carreira única, eu acho que a gente vai colocando a nossa habilidade junto com o sentido que a gente vê para as coisas, sendo que o desenvolvimento também está ligado a tudo isso, né? Então eu acho que fazer o que faz o nosso coração bater mais forte, eu acho que faz muito sentido. Eu não consigo trabalhar de um jeito onde essa paixão, onde esse até quando você traz, né, e eu fiquei pensando muito no sensorial, né, que a gente lembra da vez do cheiro da grama, da atividade física, não, tudo que marca a gente de uma maneira mais profunda, né, no sentir, né, que eu acho que faz com que a gente sinta coisas, né, e para mim a psicologia também sempre foi assim, sobre sentir, sobre experiências, né, acho que você foi falando sobre experiências, viver experiências, e eu falo que cada vez que eu acesso um paciente, eu tô acessando um mundo, né, um mundo de experiências, as experiências deles, né, como eles veem, como faz sentido para eles, mas acho que eu sempre fui uma apaixonada pelas experiências, né, independente do que aquilo significava. Me parece que você também, né? Isso, bem isso. Então, você escutar as histórias até de superação das pessoas através Uhum. do esporte, né? Do movimento, né? A gente falou de esporte, fica uma coisa mais engessada, mas o próprio movimento em si, você caminhar, você fazer uma dança. Então, são coisas que despertam habilidades e às vezes até outras coisas que você falava, nossa, eu não sabia que eu tinha facilidade para desenvolver essa atividade, um yoga, um balé, até um beach tênis, né? Porque são coisas que a gente vai construindo e cada década, principalmente da mulher, a gente tem experiências novas e a gente recalcula e procede, recalcula e prossegue. Então, assim, o movimento por si, ele é maravilhoso e ele desperta nas pessoas, principalmente na mulher, uma coisa de autonomia, de liberdade, de fluidez. O próprio movimento, né, quando a gente fala a questão, não é só pelo corpo físico, biomecânico, mas o movimento de você interagir, de socializar, de viajar, conhecer outras culturas. Então, assim, são coisas que são muito ricas, né? Então, não dá para você pensar que a gente pode ser profissional de educação física, eu só faço isso, engessado. Não, é bem grande a nossa área, assim como da psicologia, né? E uma curiosidade que eu acho, não uma curiosidade, mas uma coisa diária, que às vezes a gente é dessa área, a gente tá nas mídias sociais porque é o nosso trabalho, a gente tem que discernir uns conteúdos que sejam didáticos para as pessoas, por Uhum. mais que a gente esteja no século XXI, algumas coisas ainda são difíceis das pessoas entenderem. Então, quanto mais a gente puder esclarecer de forma didática que o simples funciona, que tem que ter rotina, que nem tudo é difícil, mas que nem tudo é fácil também, isso é importante, né? Principalmente nessas tendências que a gente está vivendo, tanto da área mental como da área Sim. física, né? E às vezes a gente sai, profissional de educação, ele treina, 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 como que é a alimentação dele? Às vezes quando a gente come uma batata frita, um chocolate, O né? prazer, né? É lazer. Então, assim, nós somos pessoas do dia a dia, trabalhamos para melhorar a saúde das pessoas, a nossa também, porque quem não quer chegar com autonomia nos seus 80, Com 80 a mais, né? certeza. Então, são expectativas que a gente vai projetando. E enquanto mulher, pra gente, uma coisa que eu sempre pensei assim, que eu trabalhei muito tempo no serviço público, na relação do Pilates. Então, quando você está atendendo a paciente ali, você não está atendendo ela só do físico. Tem as dores, você conversa bastante, tem aquela questão humanizada. Aí o paciente já te traz um bolo, você já fica mais íntimo do paciente. Ele vai te contando a vida dele. E o que chama atenção são as mulheres, né? Porque a mulher já tem uma capacidade de multitarefas. Nós também, nós vamos fazer né, maquininha Uhum. ali. E aí você vai escutando como você pode melhorar a vida delas de diversas formas, né? Então, um dos fatores que eu achei legal na construção das nossas ideias para o projeto é a gente abranger não só a parte do movimento, não só a parte da psicologia, mas a gente entregar a parte multidisciplinar mesmo, né? A parte dos direitos das mulheres, a parte da economia, do empreendedorismo, que ela consegue fazer várias coisas, da parte da nutrição e outras ainda que podem vir a surgir, não é, Tati? O que você acha? Ju, eu acho que a gente precisa trazer, né? Quando você fala de
trabalhar em equipe, né? Eu vou voltar agora na segunda parte, né, da minha história, que é quando eu percebi que eu não conseguia trabalhar sozinha, né? Isso começa lá atrás. Quando eu me formei, eu sempre quis montar consultório, né? E aí, durante um tempo, eu estava vendo, eu fiz faculdade em Bauru e eu voltei para a minha cidade natal, que era Araraquara. E meu pai estava fazendo uma reforma, meu pai é dentista, no consultório, para que eu pudesse atender lá. Mas eu, muito inquieta, falei, eu não consigo ficar sem fazer alguma coisa, né? Você sabe, você me conhece, de fazer alguma coisa já na área, de alguma maneira, né? E eu fui na época, fazer trabalho voluntário. E eu fiz um trabalho voluntário, comecei um trabalho voluntário numa casa de que recebia mulheres, uma casa-abrigo na época, né? E te recebiam tanto mulheres vítimas, né, de abusos, maus tratos, e também crianças, né, dessas mulheres, e também crianças órfãs, né, para receber esse cuidado. E eu fui no auge, né, achando os meus 23 anos, imagina, eu sou super, formei, aquela questão Vou muito, resolver tudo. eu vou resolver tudo, né, muito idealizada sobre mim mesma, mas na verdade eu entendi que era muito paixão sobre o que eu queria fazer, né.